Estamos numa campanha muito linda, uma campanha que fala sobre o chamado. E o mais bonito de tudo é que o Espírito Santo do Senhor, ele nos conduziu a cada um dessa pregação, cada um pregador, ele foi em um profeta, ele não foi, nós não pregamos sobre a mesma pessoa. E eu até hoje eu fiquei assim achando tudo isso muito lindo, porque quando o Senhor conduz a gente, é assim que Ele faz. E hoje eu deixo uma palavra aqui em Lucas. Vamos falar sobre o chamado de Pedro. O chamado de Pedro. Eu deixo aqui em Lucas... Senhor. Lucas 22... Capítulo 22, versículo 31. Vou ler alguns capítulos, alguns versículos. Disse também o Senhor, Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. E ele disse, Senhor, está pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas disse-lhe Jesus, te digo, Pedro, que não cantarás hoje o galo antes que 3 vezes negaste que me conheces. Eu estou com a voz trêmula porque estou muito nervosa, mas a palavra do Senhor. Aqui no capítulo 22, versículo 31 e 34, do 31 ao 34, Jesus fala com Pedro e ele diz que está pronto. Mas então aqui no 54, então, prendendo Jesus, o levaram, o meteram em casa do sumo sacerdote e Pedro seguiu de longe. E havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. E como cerca criada, vendo estar sentado ao fogo, pusesse a olho nele e disse, este também estava com ele. Porém, ele negou, dizendo, mulher, não conheço. E um pouco depois, vendo outro, disse, tu és também deles. Mas Pedro disse, homem, não sou. E passado quase 1 hora, o outro afirmava, dizendo, também este verdadeiramente estava com ele, pois também é Galileu. E Pedro disse, homem, não sei o que quer dizer. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe tinha dito, antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amarguradamente. Como eu disse, irmãos, hoje vamos falar um pouco sobre o chamado de Pedro. Quem era Pedro? Pedro todos conhecem por ser aquele que falava muito, ele estava com Jesus, e ele era aquele que tinha coragem de falar o que os outros não tinham. O que me chama a atenção aqui no capítulo 22, versículo 31, quando Jesus fala com Pedro que Satanás pediu para cirandar Pedro, Jesus ele não deixa.
Porque mesmo Pedro andando com Jesus, mesmo Pedro conhecendo o Mestre, falando com o Mestre, falando como o Mestre, Pedro ainda não estava convertido. Ele ainda não estava convertido. Mas Pedro, na sua ignorância, ele dizia: Senhor, eu já estou pronto. Eu já estou pronto para ir com o Senhor até a morte. E o Senhor disse: Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. E eu vejo Pedro como um de nós. Muitos de nós falamos do Senhor, pregamos a palavra do Senhor, mas muitos não estão convertidos. Muitos estão convencidos de conhecer Jesus, mas convertidos aos pés do Senhor, não. Por que ele não diz nem falar isso? Porque é o que acontece na nossa realidade. Muitos de nós é o que nós mostramos quando negamos ao Senhor. Muitos não negamos com palavras, mas negamos com gestos, com atitudes. E foi o que Pedro fez. Pedro ele andava com Jesus, mas ele achava que já estava pronto. Mas Jesus disse: Pedro, você ainda não está pronto. Diferente de Jesus aqui, quando Satanás pede para tocar na vida de Jó, o Senhor Deus, ele deixa, ele ordena. Ele ainda disse: eu não tiro a vida desse servo. E Satanás faz o maior reboliço na vida dele, porque Deus conhece que Jó estava preparado. Mas quando Satanás ele pede para cirangar a vida de Pedro, Jesus disse: não. Esse não. Eu conheço ele. Ele está comigo, ele fala comigo, ele me conhece, mas ele não está convertido verdadeiramente. Pedro, percebe-se que ele era um líder natural. É fácil perceber que ele está sempre com Jesus. Ele já tem uma grande liderança porque ele já é um líder de pesca. Naquele grande momento na pesca maravilhosa, quando ele ouve a pregação, quando Jesus manda que ele volte ao mar e lance a rede, ele queria tanto pescar que ele passou a noite toda pescando. Ele passou a noite inteira pescando, a palavra nos fala. E nada ele pescou. Ele nada pescou. Mas quando Jesus veio a ele e diz: volte para o mar, jogue a rede para o outro lado, ele traz peixes abundantemente. É tanto peixe que ele não consegue tirar. Ele chama outro barco do lado para poder ajudar. E o que me chama mais a atenção é que ele queria tanto pescar. Quando Jesus manda pescar, ele vai pegar peixe. Mas quando ele conhece o servo, quando ele conhece o Senhor, na verdade, ele deixa todo aquele peixe e vai em busca de Jesus. Você vê que ele larga tudo e começa a seguir Jesus. Jesus não chama Pedro nesse momento. É ele que se oferece para estar com Jesus. E o que acontece? Pedro era um homem muito emocional. Ele era uma pessoa que em todo momento ele já achava que por estar com Jesus ele já conhecia de tudo, ele já sabia de tudo. E é o que acontece com cada um de nós. Muitas das vezes a gente por ser cristão, ser evangélico, a gente diz: ah, não, vai ser fácil, vai ser diferente. Muitas pessoas apontam Pedro, mas só que cada um de nós temos um Pedro dentro de cada um de nós. Cada um de nós, às vezes, somos falhos como Pedro também. Negamos sim a Jesus. Muitas das vezes, nós somos aquele que Jesus está ao nosso lado o tempo todo, mas a gente não está se convertendo verdadeiramente. E quando eu tive essa oportunidade, logo veio Pedro. E eu fiquei naquela ansiedade: Senhor, por que Pedro? Aí eu disse: mas Pedro é tão conhecido, com certeza outras pessoas vão começar a falar sobre ele. Mas quando as coisas é na direção do Senhor,
Deus determinou cada um para os profetas que aqui falaram. E o Senhor falou muito forte em meu coração sobre ele, porque nós somos como Pedro, muitas das vezes. Aqui em João 21, Jesus, ele manda que os seus discípulos vá para aquele outro lugar, que lá ele vai se apresentar para todos. Depois disso manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. Estava junto Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná, da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e outros dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. Não foi diferente como daquela primeira pesca, que foi a pesca maravilhosa. Eles passaram a noite e nada apanharam. E sendo já amanhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhe, pois, Jesus, filhos, pede alguma coisa para comer? Respondeu-lhe, não. E ele disse, lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram, pois, e já não o podiam tirar pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. E quando Simão Pedro viu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo saltaram em terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima do pão, em cima e o pão. Maravilhoso é. Mesmo à distância, mesmo quando nós estamos naquele meio do mar, achando que nada vamos pescar, o nosso Jesus está nos observando. E dizer, não temas, porque eu estou aqui. E foi o que Jesus fez. Pedro, quando foi pescar, ele foi tristone, porque ele disse, poxa, Jesus não ia aparecer, mas Jesus não apareceu, então eu vou pescar. Naquele momento eu vejo que Pedro, ele quis regredir. Ele voltou a ser o que ele era. Quando ele se ofereceu para ir com Jesus, Jesus disse, farei você pescadores de alma. Mas quando ele viu que Jesus não chegava, ele voltou a querer ser pescador de peixe. E como eu já tinha dito que Pedro, ele era um líder natural, quando ele disse, vou pescar, os outros logo me seguiram. Ele disse, eu vou com você. Porque quando a pessoa tem chamado, por mais que você queira desviar, por mais que você queira ir para um outro lugar, se você tem chamado, você pode até um dia tentar se afastar, mas vem sempre alguém para lhe resgatar e dizer, esse não é o caminho. O caminho você já conhece. Pedro até tentou voltar a ser pescador de peixe, mas Jesus chegou naquele grande dia e disse, ei, você vai pescar os peixes, mas você vai continuar sendo líder. Quando ele disse, filhinho, Pedro não imaginava, porque Pedro sabia que ele tinha negado Jesus naquele grande dia 3 vezes, como Jesus tinha dito a ele.
Então ele foi pensando, eu vou encontrar com o mestre, mas eu sei que o mestre vai falar coisas para mim. Eu imagino que seria isso que ele estivesse pensando. Muitas das vezes é o que nós pensamos também quando a gente se afasta. Senhor, eu sei que Deus não vai olhar para mim do mesmo jeito que olhava antes. Mas eu quero dizer que um filho, quando perde um pai, a gente se torna órfão. Mas um pai, se perder um filho, não tem nome para isso. Então ele nunca vai perder o seu filho. Jesus voltou e disse, filhinho, filhinho. Filhos, tem alguma coisa para comer? Ele não disse por nome, ele chamou filho, porque sempre será o seu filho. Por mais que você um dia negue a Jesus, um dia você pode negar a Cristo, mas Ele que deu a vida para nos salvar, Ele vai estar sempre conosco e dizer assim, ei, volte, volte. Eu não quero que você volte para aquele outro lugar de onde eu lhe tirei. Eu quero que você volte e seja restaurado na minha presença. Muitas das vezes a gente se afasta do Senhor e não quer voltar pensando que não vai nos aceitar. E logo agora no início, o pastor mesmo disse, ei, não somos nós que aceitamos a Jesus. É Jesus que nos aceita, mesmo falhos e pecadores como somos. Pedro naquele momento ele achou que Jesus jamais iria aceitá-lo, porque ele negou 3 vezes. 3 vezes ele negou a Jesus. Mas naquele mesmo dia, Jesus vai passeando com Pedro, ele vai andando com Pedro, e ele pergunta, faz uma pergunta para Pedro. Simão, filho de Jonas, ama-te mais do que estes? E ele responde, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe, apacenta os meus cordeiros. Tornou-se-lhe a segunda vez a dizer, Simão, filho de Jonas, ama-me? E disse-lhe Simão, Senhor, tu sabes que te amo. E disse Jesus, apacentas as minhas ovelhas. E mais uma vez disse-lhe, pela 3ª vez, Simão, filho de Jonas, ama-me? Simão, com o olhar entristecido, por ter dito pela 3ª vez, ele disse, amo-te. E disse-lhe, Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. Na verdade te digo, que quando eras mais moço, te cingisse a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás as mãos e outros o cingirá e te levará para onde tu não queres. E disse isso, significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isso, disse-lhe, segue-me. Veja que agora tem uma grande diferença. Naquela pesca maravilhosa, Pedro deixou tudo e o seguiu. Veja que muitas das vezes a gente entra na igreja, a gente entra no ministério com aquela emoção, agora eu vou, e troca de vestes, troca de modos de falar, troca de muitas coisas, mas verdadeiramente não troca o seu interior. Não muda o seu interior. Mas nesse momento, quando o Senhor Jesus pergunta a ele, filho, tu me amas? Tu me amas? Tu me amas por 3 vezes. Eu vejo que as 3 vezes que Pedro negou a Jesus, Jesus faz a mesma pergunta por 3 vezes. E ele responde, sim, Senhor, eu te amo. Agora sim, Pedro está pronto. Não por fora, sim por dentro. Daquela vez, ele se oferece para seguir a Jesus. Mas agora não. Agora Jesus diz, segue-me. Segue-me. E que Pedro faz grandes maravilhas. Porque assim houve realmente uma grande transformação. Depois que Pedro é convertido verdadeiramente, em uma única pregação, Pedro converte mais de 3.000 pessoas.
não é apenas converter, todos eles se batizaram. Porque quando a gente se converte verdadeiramente, Deus ele não quer saber o que você fez no passado. Ele pensou até em voltar a ser pescador de peixe. Mas o Jesus disse, não, tu é pescador de almas. Assim como cada um de nós estamos aqui, nós somos pescadores de almas. Assim como essa plataforma está fazendo aqui, nós estamos resgatando almas. Ei, e não é almas lá fora, não. Não é só lá fora, não. São almas aqui dentro mesmo de pessoas dessa plataforma, porque eu sou a prova viva. Os irmãos que aqui estão resgataram minha alma. Na primeira pregação eu disse, ei, agora eu vivi, eu ressuscitei, porque eu estava me sentindo morta. Eu estava indo para a igreja, mas eu estava morta. Eu estava escondendo o meu chamado. Mas o Senhor Jesus colocou pessoas na minha vida. Eu digo que não foi o pastor que pediu para minha mãe falar comigo, não. Foi o Espírito Santo, verdadeiramente. Que ele viu como eu estava e disse, não, eu não vou perder. Você não vai acabar com o chamado que eu te dei. Pois verdadeiramente, eu te digo, se todos nós aqui temos um chamado, cada um tem o seu chamado de pregação, cada um tem o seu chamado de louvor, cada um tem o chamado que Deus dá e cada um vai procurando ter mais. Mas que possamos fazer como Pedro, olhar para trás, mas seguir para frente. Ele olhou para trás e pensou em ser pescador de peixe novamente. Mas Jesus chegou e disse, não, você vai ser pescador de alma, vem, segue-me, vem comigo. E é o que Deus está fazendo com cada um de nós. Confesso que naquela primeira semana que aqui eu entrei nessa plataforma, eu estava com mais de 15 dias com uma enfermidade. E minha mãe sabia, eu estava dizendo, mãe, eu estou me sentindo assim, assim. E quando eu entrei nessa plataforma, depois da oração, eu, se eu não me engano, entrei na quarta-feira, preguei numa quinta, se eu não me engano, e na sexta-feira eu não senti mais. Eu já estava tão me acostumando com a enfermidade que eu nem lembrei. E eu vim lembrar quando eu disse, gente, passou. Como Deus faz. Como Deus é maravilhoso através de orações. Orações essas que fizeram aqui nessa plataforma, com o seu chamado, chamado de oração, chamado de pregação, o chamado de louvor. Eu verdadeiramente recebi tudo que aqui estavam sendo dito. E é o que eu mais peço, que cada um que esteja aqui ouvindo, que possamos ser como Pedro. Não apenas nos oferecer, mas se a partir do momento que Jesus nos chama, nos convencer, nos converter verdadeiramente. Não ser convencido de que conhecemos Cristo, mas ser convertidos a Cristo. Esse é o verdadeiro ministério que nós temos. Esse é o chamado que nós temos. É largar tudo para trás, como Pedro fez. Ele queria tanto aqueles peixes, mas em nenhum momento ele pensou. Jesus disse, ei, joga para outro lado. Ele jogou, pescou. Mas quando disse, é o mestre, ele se jogou ao mar e veio em direção a Jesus. Que possamos fazer a mesma coisa. Se jogar na direção do nosso verdadeiro Cristo, do nosso Senhor Salvador, porque só Ele tem um caminho para nós. E se nós temos um chamado, é não esconder esse chamado, não podemos enterrar esse chamado, não, é fazer como Pedro, em uma única pregação, converter verdadeiramente tantas pessoas, que possamos aceitar o chamado que cada um de nós temos, e não nos esconder, como outros profetas fizeram, como outras pessoas fazem, e sim aceitar o chamado. Então, essa é a palavra que eu deixei para o dia de hoje, porque o Senhor que conduziu, assim que eu fui convidada, Deus colocou em meu coração Pedro. Gostaria de deixar mais e mais, mas espero que chegou a mensagem no coração de cada um, que possamos ser como Pedro, nos converter verdadeiramente e não nos achar porque estamos com Jesus, conhecemos a palavra de Jesus e achar que já somos o bambambam. Não, é nos converter porque só o Espírito Santo do Senhor, do nosso lado, é que faz todo o mistério.
Assim eu agradeço a minha oportunidade nessa madrugada, nessa noite, na verdade. Amém, irmãos?